Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos demonstrar a nossa aplicação, Chronolog. Essa é a nossa prova de conceito. Então, a nossa aplicação é uma aplicação web, tá? A gente está usando TypeScript, Node.js, Express, e React, mas o front-end ainda não está pronto. E aqui a gente tem a estrutura do nosso código, né? Então a gente está usando uma arquitetura MVC, tá? Aqui os controllers, os services e tal. A gente já tem algumas coisas configuradas também, como por exemplo o SLint, né, que é a ferramenta de análise estática, o Jest, que é a biblioteca de testes. A gente também está usando o Prisma, que facilita na hora de fazer as migrações do banco de dados. No nosso caso, o banco de dados que a gente está utilizando é o MySQL, tá? Então aqui a gente tem o esquema e tal. Por enquanto a gente só tem uma tabela user. Agora eu vou mostrar um pouquinho da infraestrutura para vocês. Então, a nossa infraestrutura é baseada na Linode, tá? Então a gente tem uma instância na Linode rodando. Por enquanto a gente vai manter em uma instância só e em caso de precisar escalar essa aplicação, a gente pode separar as instâncias, tal. A gente tem aqui a parte de Node Balancers da Linode que pode ajudar com isso. Então toda a nossa aplicação está rodando em uma instância da Linode, tá? O banco de dados, o back-end e futuramente o front-end também, tá? É, a nossa aplicação já está disponível na internet. A gente está usando o DuckDNS provisoriamente para ter um DNS, tá? A gente ainda não setou a rota para home, né? Então por isso que está dando esse erro. A gente está usando HTTPS, que é um dos requisitos da nossa aplicação, tá? Ah, aqui a gente tem a parte do servidor, tá? Então aqui é justamente o servidor, aqui o MySQL. A gente até ia mostrar, por exemplo, o Prisma Studio ou o The Beaver, mas a gente ainda não configurou essa parte para, enfim, ter acesso a esse dashboard, né, no, no servidor. Por enquanto a gente só configurou a parte do servidor web mesmo, né? Então todas as conexões estão passando por um proxy do servidor web e chegando até aqui o nosso backend, que é em Node, tá? Então agora eu vou passar a bola pro Pablo. Ele vai rodar alguns testes para nossa API interna aqui da aplicação. Consegui mostrar aqui para vocês o lado do servidor que a gente está recebendo essas requisições no nosso logger. E para também não deixar de falar do banco de dados, eu vou mostrar aqui no MySQL, no terminal mesmo, que os registros estão sendo criados e tudo mais. Então é isso aí, Pablo. Agora é com você. Para demonstrar, para demonstrar as requisições, vou usar aqui o Thunder Client. Vamos lá, primeiro a rota de registro. Posso enviar aqui e-mail, senha e name. O name que é o nome. Beleza, se eu por acaso envio e-mail, digamos, pablo@gmail.com e não enviar uma senha, recebo um erro. E-mail ou senha não enviados. Se eu envio uma senha, ok, colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Envio uma senha, não envio e-mail, recebo o mesmo erro. Perfeito, vou mandar aqui um e-mail, a senha e o nome. Recebo como retorno o ID do usuário. Inclusive aqui no logger também já volta o ID do usuário, informando que foi criado. Uhum. Eu posso mostrar aqui no banco de dados, na tabela, que a gente realmente recebeu esse registro. Então, Pablo@gmail, e aqui a senha já com hash. E para não dizer que foi maracutaia, eu vou criar um usuário novo. Vou colocar boot testador, vai ser um grande testador.com. A senha dele vai ser boottest. E o nome dele, vou colocar Gustavo. Vamos lá, 3, 2, 1. Chegou aqui.
E agora mostrar que chegou aqui. Gustavo, boot testador. E a senha também, um hash. Perfeito. Se por acaso o indivíduo tenta criar uma conta e não completa o e-mail, ou seja, coloca, digamos aqui, boot@gmail, mas não coloca o ponto .com, o que que acontece? Ele recebe um erro, e-mail inválido. Perfeito. Vamos lá pro login agora. Ah, não, tem mais uma coisa para mostrar no register. É verdade. Se porventura eu crio um usuário e não mando um nome, digamos jubileu@bing.com. Senha dele vai ser Juju Beleza. E digamos que eu não envio o nome. O usuário é criado do mesmo jeito, mas tem um Yes. pequeno porém. Ele é Ele criado recebe o nome de unknown. que posteriormente poderá ser alterado pelo usuário. Maravilha. Digamos que esse Jubileu queira fazer o login. Vou colocar os dados dele aqui, colocar o e-mail, vou colocar a senha. Se eu colocar errado primeiro, vou colocar só Juju. Ele recebe um status false, ou seja, não conseguiu se logar. Agora, se eu coloco a senha correta, status true, ou seja, está logado no sistema. E claro, só para não deixar de mostrar, rodarei aqui testes unitários para demonstrar a integração com o Jest. Como aqui, ó, npm test. Perfeito. Fez todos os testes aqui, ó. Onde ele cria um usuário com nome, cria um novo usuário também com unknown, não permite que o usuário seja criado com e-mail já existente, encontra um usuário pelo seu e-mail, ele confere se a senha passada pelo usuário no login e se a senha que está no banco de dados conferem pelo hash, e faz outro teste aqui conferindo se não confere a senha, se a senha está incorreta. Inclusive, vamos aproveitar esse should not allow to create a user with existing email para demonstrar. Acho que faltou isso de demonstrar no register. Então veja só, se porventura eu já tenho o jubileu@bing.com na minha base de dados e eu tento cadastrar ele novamente, acontece o seguinte: error, e-mail já cadastrado. No banco de dados, realmente não foi criado um registro duplicado. Então, acho que isso é tudo. Isso aí. Muito obrigado.